Vontade do Caos. Capítulo 393 Cap 392. Barreira de crescimento. Depois que saímos da loja, começamos a visitar várias lojas. Coloquei uma máscara para esconder meu rosto. Pode ser um pouco narcisista dizer isso de mim mesma, mas até eu ficava maravilhada com minha beleza quando me olhava no espelho todas as manhãs. Se há uma coisa que todas as histórias clichês me ensinaram é que a beleza sempre atrai mais problemas do que ajuda. Então eu uso uma máscara para esconder meu rosto. Também fiz os outros usarem máscaras, pois há tantas pessoas bonitas conosco. Mas sempre que eu passava perto de uma fada ou espírito eles acenavam para mim alegremente. Alguns deles até voavam ao meu redor algumas vezes antes de sair toda vez que Layla e Onyx olhavam para eles. Jade, que estava ao meu lado, parecia uma pessoa de uma cidade rural em seu primeiro dia em uma cidade grande. Ela ficava olhando em todas as direções tentando prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Eu tinha que segurar a mão dela para que ela não te fugir em alguma direção aleatória. Como tudo aconteceu mais rápido do que esperávamos para obter permissão para ir à vila oculta dos elfos dentro da floresta ilusória, ainda é muito cedo para ir à guilda comercial e encontrar Nira e Freya. Ibuki agarrou-se a um dos meus braços enquanto tentava me puxar para as barracas de comida, e Vanessa parecia olhar em volta procurando por algo. Procurando algo, Vanessa? Estou apenas tentando entender que tipo de Deus está sendo adorado nesta cidade. Seria perigoso se houvesse muitos crentes no Deus Baldur aqui. Vanessa, mas acho que não tenho nada com que me preocupar. Não vi ninguém com os símbolos da Igreja da Luz em suas roupas. Não vi ninguém olhando para nós além dos espiões elfos. Vanessa, deixe-os em paz. Depois de 3 dias vamos deixar esta cidade. Então vamos nos divertir um pouco antes de partirmos. Então andamos um pouco pela cidade. Diana e Jade foram direto para as lojas de armas para ver espadas. E Kira insistiu que fôssemos a um restaurante que ela escolheu porque tem muitos comerciantes e aventureiros. Parece que o objetivo de Kira era espionar as conversas das pessoas e descobrir rumores, histórias, notícias e acontecimentos interessantes. Por isso ela escolheu um lugar como este. Zenos, 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 compre-nos doces. Sim, sim, queremos doces, compre-os para nós, por favor. Depois de sair do restaurante passamos perto de uma loja de doces. Então 2 fadas saíram da minha sombra pedindo doces. Eu olho para Layla que me olha com uma cara envergonhada como se ela tivesse acabado de se lembrar de algo agora. Layla, o que está acontecendo aqui? Eu não esperava que isso acontecesse. Isso pode ser um pouco problemático. Layla, o que está acontecendo? Enquanto o mestre estava inconsciente, você estava continuamente liberando sua aura. Então Nix e eu a usamos para fortalecer ainda mais os berços. Layla, no meu caso, fiz mais do que apenas fortalecer. Adicionei novos elementos puros usando sua aura e a minha. Layla, com isso, o berço das fadas ficou muito mais forte, o suficiente para adquirir a função de ocultação espacial. Esse poder permite que o berço crie seu próprio espaço no local onde está se escondendo. Junto com isso é criada uma porta apenas para fadas. E as pessoas que são trazidas voluntariamente pelas fadas podem entrar ou sair do berço. Layla, mas no nosso caso, não importa muito, já que o berço está dentro de uma masmorra que já é um espaço separado. Então o berço abre sua própria passagem para fora da masmorra. Essa porta é seu mestre das sombras. Layla. Com isso, as fadas ligadas ao berço podem ir e vir usando sua sombra sempre que estiverem fora da masmorra. Acredito que o mesmo possa acontecer com Onyx. Layla. Suspirar porque isso tinha que acontecer comigo. Isso não significa que fadas e espíritos podem sair da minha sombra quando quiserem. Eu tenho doces aqui para que vocês dois possam comer e voltar, ok? Vanessa, obrigado. 10. Vanessa ofereceu-lhes alguns doces e eles voltaram para o dungeon através da minha sombra. Existe alguma maneira de fechar esta passagem? Mas podemos configurá-lo para não deixar nada além de fadas e espíritos, mesmo que estejam sendo convidados por alguém. Nix, então faça isso com Layla mais tarde.
Com quem o mestre está falando? Ibuki, ele provavelmente está falando com Nix em sua mente. Byaku, seria estranho se uma voz começasse a sair de sua sombra do nada. Kira, eu já estava desanimada com tudo isso, mas mesmo assim, continuamos a dar uma volta pela cidade. Compramos algumas coisas que achei interessantes para serem uma lembrança dessa viagem. Quando já era quase meio da tarde, fomos para o comércio onde esperamos por alguns minutos enquanto Layla foi buscar Freya e Nira. Depois disso fomos para a pousada. No caminho havia alguns aventureiros comemorando e eu escutei a conversa deles por um tempo. Ainda não consigo acreditar que consegui sobreviver ao ataque do Wood Golem, mas ainda tive que ficar na cama por um mês enquanto me recuperava dos meus ferimentos. Aventureiro A, pare de reclamar. Você salvou todos nós naquele dia. Além disso, graças a isso você conseguiu superar sua barreira de crescimento. Ah, aventureiro B, é verdade. Hoje também consegui aumentar minha classificação na guilda para o grau A. Aventureiro A, hoje temos muito o que comemorar. Seu aumento de força, seu aumento na classificação da guilda e por sobreviver a essa luta horrível. Aventureiro C, isso mesmo. Hoje vamos beber até desmaiar. Ah, aventureiro B, fiquei curioso com algumas das coisas que eu vi. Então quando chegamos na pousada onde fica a carruagem, fomos direto para o quarto que era o maior que essa pousada tinha. Menor barreira de som, maior Freya. Agora podemos falar sem que as pessoas nos observando possam nos ouvir. Freya, obrigado, Freya. Eu tiro minha máscara quando Nix sai da minha sombra. Todos tiram suas máscaras enquanto Nix estala os dedos criando uma runa preta que se desfaz em outra barreira ao redor da sala. Com isso, a visão de qualquer tipo de habilidade, magia ou técnica para ver dentro da sala será impedida. Nix, todo mundo é muito cauteloso, não acho que estejamos em perigo. Ibuki, prefiro ser cauteloso sempre que possível porque minha sorte é péssima, então sempre tente estar preparado. Eu uso minhas linhas para fazer uma rede para me deitar antes de me virar para os outros e perguntar o que ouvi dos aventureiros no caminho. Eu estava ouvindo alguns aventureiros no caminho falando sobre uma barreira de crescimento. Você sabe o que é isso? Ninguém lhe disse nada sobre isso até agora. Vanessa, mesmo eu sabendo disso, tive muitos problemas com minha própria barreira de crescimento. Jade, deixe-me explicar para você, mestre. Diana, uma barreira de crescimento é algo que impede que o nível de uma pessoa aumente, dificulta o aprendizado de habilidades e impede a pessoa de se tornar mais forte. Diana, todo mundo tem essas barreiras de crescimento. A maioria das pessoas fica presa nessas barreiras de crescimento pelo resto de suas vidas. Diana, essas barreiras de crescimento começam a aparecer para pessoas com força de grau B. Depois disso, elas aparecem em cada grau completo para cima à medida que fica cada vez mais difícil. Diana, e é por isso que existem poucas pessoas que chegam ao grau S ou superior. Diana, de acordo com você, estou no grau de catástrofe inferior, que está acima do grau mais SSS. Então por que não sentir nenhuma dessas barreiras de crescimento? As barreiras de crescimento podem ser mais fáceis ou mais difíceis de atravessar, dependendo do talento e do potencial de cada um. Vanessa, pai, você tem centenas de linhagens poderosas dentro de você. Você tem um contrato com um espírito de dragão e uma fada com afinidade de 7 elementos. Você tem dezenas de habilidades. Você tem dezenas de empregos em sua história e o mais importante, você é um filho de uma das deusas mais antigas. Vanessa, eu não acho que alguém diria que tem mais potencial ou talento do que você, mestre. Jade. Mas não é apenas por causa de seu talento de mestre. Você teria cruzado essas barreiras de crescimento de qualquer maneira. Diana, a maneira de superar essas barreiras de crescimento é evoluir, ter emoções fortes ou sobreviver a uma situação de quase morte. Diana, se você se lembra, o mestre passou por muitas situações como essa. As batalhas dentro do Corpse Dungeon, a onda de monstros na cidade de Valen, a batalha contra Farus, o deus maligno, e a batalha contra o rei Macari. Kira, na verdade,
O mestre poderia ter cruzado o grau 1 mais SSS sem passar por situações de vida ou morte, mas também demonstrou seu grande potencial. Diana, querem dizer que mesmo tendo talento para ficar mais forte com segurança, passei por situações difíceis à toa. Você pode ver pelas pessoas no acampamento, muitos conseguiram chegar ao grau S devido às constantes lutas contra Farus, mas mesmo assim há pessoas que não conseguiram subir de nível desde então. Um exemplo disso são os Hobgoblins. Jade, eu entendo a explicação, obrigado. Vontade do Caos, capítulo 394 cap 393. Entrando na floresta ilusória durante os 3 dias seguintes, ficamos todos na cidade de Jagan, assim como eu havia planejado antes. Estou usando essa viagem para turismo ao longo do caminho. Visitei muitas barracas de comida durante esses dias. Até tive que usar uma máscara diferente, como não queria ficar tirando da máscara para comer o tempo todo. Todos os outros estão usando a mesma máscara que eu pedi para modificar. Essa máscara é dividida na parte superior acima do nariz e na parte inferior da boca para baixo. No primeiro dia, teve uma aventureira que me viu tirando a máscara e está me perseguindo desde então. Ela até me pediu em casamento, e tentou me abraçar e beijar muitas vezes, mas com meu estado físico atual, seus esforços foram em vão. Ela era muito bonita, aparentando ter cerca de 30 anos, com pele cor de chocolate, cabelos castanhos muito curtos, olhos azuis, corpo de uma guerreira bem treinada semelhante a Diana e uma armadura que protegia apenas seu peito, braços e pernas. Mas uma coisa que realmente me chamou a atenção, além de sua insistência em me perseguir, foi que sua força estava no grau SSS. Este é o primeiro aventureiro que vejo com essa força. No meu grupo os únicos que têm essa força são Jade, Ivan, Eusaris, Lilith e Vanessa. Eu, Orion, ela, Nyx e acho que Layla estamos no grau de catástrofe inferior. Então essa mulher nunca conseguiu me alcançar. Mas devo dizer que ela está sendo muito boa em motivar Diana e Kira. Toda vez que ela se aproxima, Diana e Kira tentam impedi-la. Com isso, uma batalha muito interessante se desenrola na minha frente, onde Kira e Diana sempre perdem. Mas nesse momento Jade sempre aparece bloqueando o caminho dessa mulher que está frustrada desde a força de Jade é o mesmo que o dela. Na verdade, se Jade usar seu veneno, essa mulher não venceria. Mas ninguém está lutando com a intenção de ferir ou matar o outro. Mesmo Kira e Diana não usaram ataques em larga escala para não ferir as pessoas ao redor. Durante esses dias temos recebido muita atenção, mas estou feliz que Diana e Kira estão ficando mais fortes após cada batalha. Mesmo à noite elas estão falando sobre o que poderiam fazer de diferente para parar aquela mulher que por sinal é uma espada usuário e escudo com Mirius. Às vezes vejo algumas pessoas perto dessa mulher antes que ela corra para mim, mas não me importo de prestar atenção nelas, pois a presença da mulher é sempre um grande incômodo. Parece que os gostos dela são parecidos com os da Diana. Eu só queria curtir tranquilamente esse passeio, mas acho que tudo isso pode ser considerado uma boa lembrança no futuro. Mesmo com essa mulher incomodando, ainda consegui visitar muitas barracas de comida. Em algumas dessas barracas, Freya tomou a iniciativa de conversar com as cozinheiras para trocar receitas. Deixo todo mundo fazer o que quiser durante esses dias. Nira parece ter aproveitado esses dias para ir a muitas lojas comprar as coisas que Leonardo pediu. Sophie acompanhou Nira dizendo que não tinha nada que quisesse fazer nesta cidade. Enquanto isso, Freya e Ibuki fizeram um tour pelos restaurantes da cidade. Eu sempre gostei mais de comida de rua, então continuei visitando muitas barracas de comida de rua. Layla e Nyx estavam servindo como mensageiros de ir para o calabouço usando o portal na minha sombra que leva diretamente ao centro do berço das fadas ou espíritos. Então não havia a necessidade de ficar abrindo o portão do calabouço. Uma das mensagens que recebemos foi do Anton, que pediu que comprássemos o máximo de bebidas alcoólicas possível, e a Tânia pediu que procurássemos receitas de bebidas alcoólicas. Vanessa, que não estava ajudando nas constantes batalhas contra aquela mulher, tomou a iniciativa de levar Layla para buscar as coisas que Anton e Tânia pediam. Esses 3 dias de treino foram muito bem passados.
Foi até divertido ver a mulher lutar contra meu grupo. No terceiro dia Kiridiana até conseguiram pela primeira vez parar a mulher sem a Jade ter que interferir. Claro que não foi só essa mulher que teve esse tipo de reação. Mesmo que todos estivessem de máscara, não tinha como esconder os belos corpos das meninas e isso chamou a atenção de muitos homens. Mas a maioria deles nem tentei chegar perto vendo a força das meninas lutando contra aquela mulher. Acho que ficaram intimidadas. Mas mesmo assim, às vezes aparecia algum homem estúpido que tentava se aproximar das meninas. Nira, que parecia fraca, foi abordada algumas vezes, mas Somi cuidava dessas moscas, claro, sem matar ninguém. Freya também teve alguns problemas, mesmo com a máscara escondendo o rosto. Suas orelhas mostravam que ela é uma elfa. Além disso, ela estava sempre usando um lindo vestido de empregada. Então eles devem ter pensado que ela não era forte como as outras, o que foi um grande erro, pois sua força era SS grade. Freya era uma arqueira assim como uma maga. Qualquer um que se aproximasse dela com segundas intenções voaria para longe. Até onde eu sei, ninguém morreu, eu acho. Ibuki, que também evoluiu após a última batalha para se tornar uma Oni superior, não parece ter mudado muito suas características físicas, mas sua aparência ficou cada vez mais bonita. Sua beleza não perde nada para Freya. Por causa disso, também houve homens que tentaram ir atrás dela. Sinto particularmente pena de um homem besta da tribo do tigre que disse algo desagradável sobre Ibuki servindo a noite toda. Essa frase irritou tanto Ibuki que Sophia teve que parar ela matar o homem que teve todos os ossos de seu corpo quebrados. Quando perguntei por que ela estava tão chateada com pickups tão ruins, ela disse que era um insulto para ela alguém sugerir que ela serviria alguém além de mim. Devo admitir que o jeito sério com que ela disse algo assim me fez encarar um pouco vermelho de vergonha. O que me surpreendeu foi que ninguém se aproximou de Sophia durante esses dias. Fiquei muito confuso com isso, pois ela é tão bonita. Então, quando perguntei a ela que ela estava um pouco envergonhada quando eu disse que ela era bonita, a resposta que obtive foi que porque ela era uma Dark Elf, qualquer um nessa cidade saberia que ela era uma guerreira forte. Então apenas um tolo se aproximaria dela com segundas intenções. Foi assim que passamos o nosso tempo nesta cidade. Senti-me mesmo de férias. Mas na madrugada do quarto dia levantamos todos cedo para ir ao local do encontro. Pensei que estávamos indo para a loja, mas já havia um elfo cinzento esperando por nós nas portas da pousada. Diana foi pegar nossa carruagem e seguimos o elfo cinzento até um dos portões da cidade que leva direto para a floresta ilusória. Nos portões havia mais duas carruagens. Uma era claramente de um comerciante sendo quase do mesmo tamanho que a nossa. A outra era uma carruagem metade do tamanho da nossa simples à primeira vista. Mas assim como a nossa estava sendo conduzida por um monstro, reconheci o monstro dos livros. Chamava-se Ororsi. Esse monstro tem o dobro do tamanho de um cavalo normal. Seu corpo inteiro é coberto de músculos poderosos. Ele tem algumas placas ósseas protegendo suas costas e cabeça. Em vez de cascos de cavalo, ele tinha garras. Esse monstro era magnífico. Me deu vontade de ter um cavalo também. Mas aí comecei a pensar que tipo de cavalo seria esse e resolvi arrumar depois. Além do cavalo de guerra que me impressionou, algo que me surpreendeu foi ver a mulher poderosa que estava me perseguindo durante esses 3 dias sair daquela carruagem e tentar entrar na nossa. Os ursos caçadores nem tentaram parar ela enquanto eles se afastavam, percebendo claramente que eram mais fracos do que ela. Deixei essa mulher continuar com sua maneira irrestrita de agir até onde era divertido ver como Diana e Kita estavam ficando mais fortes a cada batalha. Mas desta vez íamos para um lugar perigoso e eu não podia aceitar distrações. Olhei nos olhos dela e usei minha habilidade de intimidação com minha aura concentrada em seus olhos. Fiz isso para usar o efeito de medo na minha aura junto com a intimidação. Foi apenas um segundo, mas a mulher reagiu pulando para trás enquanto seu copo ia fraco e ela perde a consciência. Mas um homem vem em grande velocidade de dentro da carruagem do cavalo de guerra pegando a mulher antes que ela chegue ao chão. Sua velocidade era semelhante à minha. Peço desculpas pelo meu companheiro. Sem problemas.
Apenas lembre ela que a floresta é perigosa e eu não quero me distrair dos perigos ao meu redor com brigas inúteis. Eu não prometo nada. Você deve ter notado que ela é muito impulsiva. Não sei o que você fez agora, mas ela provavelmente vai gostar ainda mais de você por causa disso, pois respeita as pessoas fortes. Todo mundo já está aqui, então me siga pela floresta ilusória e não se desvie do caminho. Elfo cinza, com esse tipo de grupo, entramos na floresta ilusória sem saber quanto tempo viajar ou o que esperar. Vontade do Caos Capítulo 395 Cap 394 Floresta Ilusória Parte 1 Quando entramos na Floresta Ilusória estávamos seguindo uma trilha. Cada pessoa estava em suas respectivas carruagens e o elfo cinzento que estava liderando o caminho estava montado em um cavalo das sombras. Este é um monstro raro neste continente e também um monstro que a Igreja da Luz, assim como todos os monstros dos elementos das trevas, sombras ou mortos-vivos. Enquanto estamos dentro da carruagem, olho pela janela para as respectivas direções. Depois me viro para Sophia com a intenção de fazer algumas perguntas. Por que ainda estamos sendo seguidos mesmo quando estamos sendo guiados para a Vila dos Elfos? Porque este é outro teste. Para chegar à Vila dos Elfos você deve passar por 3 testes. Sophia, o que são esses testes? A prova da verdade, a prova da força e a prova da vontade. Sophia, o teste da verdade deve ser as perguntas que eles fazem em jargão City, certo? Vanessa, sim. Este primeiro teste é descobrir por que a pessoa quer ir para a Vila dos Elfos. Sophia, o segundo teste começa agora. O mestre já percebeu que há apenas uma pessoa nos orientando e são 4 nos seguindo, certo? Sophia, sim. Agora mesmo olhei na direção de 3 deles para mostrar que sabia da presença deles, mas fiz parecer que não notei o último para evitar que chamassem mais pessoas por desconfiarem de mim. Como sempre você é o mais cauteloso, mestre. Sophia, mesmo se você tivesse demonstrado que notou todos eles, não importaria que eles soubessem que você notou o último também ou pelo menos eles devem estar desconfiados, já que você os notou muito rapidamente. Sophia, aqueles que estão nos seguindo também fazem parte do teste. Eles estão se escondendo para ver se somos capazes de sentir sua presença e nos proteger se formos mortos pelos monstros da floresta ilusória. Sophia, imaginei isso quando percebi que havia apenas uma pessoa nos guiando. Se aparecer algum monstro somos nós que teremos que lutar pelo visto. Kira, então eles querem avaliar nossa força com essas lutas. Sim, através da batalha eles verificarão nossa experiência de combate, nossas técnicas de luta, o tipo de energia que usamos, o tipo de arma que usamos, nossa afinidade elemental, nossa coragem etc. Sophia, mas eles nos protegem não significa que não haverá mortes. O risco de morte ainda existe, mas no nosso caso este segundo teste é inútil. Sophia, por que você diz isso? Porque os monstros que aparecerão nesta floresta devem ser mais fracos que você, pai. Vanessa, exatamente isso. A força máxima dos monstros na parte da floresta ilusória que vamos passar é até o grau SS. Até onde eu sei, eles não serão um problema para nós. Sophia, eles também não devem ser um problema para as pessoas na carruagem daquela mulher. Eu ainda posso sentir seus olhos em nossa carruagem. Orion, continue prestando atenção nas pessoas naquela carruagem. Aquele homem de antes tem uma velocidade muito próxima da minha. É melhor tomarmos cuidado. Você é sempre cauteloso. Diana, você está se desviando do assunto em questão. Sophia ainda não falou sobre o terceiro teste. Nira. Obrigado, Nira. Sophia, como eu estava dizendo, eles não estão apenas considerando o poder de combate neste segundo teste. Eles também querem ver a força que as pessoas têm na frente de uma criatura muito mais forte. Sophia, olhe para a carruagem do comerciante atrás de nós. O comerciante não é forte, mas ele está ciente de seu entorno e mantendo-se perto de nossa carruagem, ele está demonstrando uma mente inteligente. Quando um monstro aparecer veremos se ele vai correr ou ajudar no combate de alguma forma. Tudo faz parte do teste. Sophia, isso não vai acontecer.
Há um espírito da lua na carruagem do mercador. Acho que ele está sendo protegido. Nix, então ele já deve ser alguém que passou nesses testes no passado. Então ele não precisa fazer isso de novo. Sofia, qual é o terceiro teste? O teste acontecerá quando estivermos mais no centro da floresta em mais 5 ou 6 dias. Sofia, há uma razão para o nome deste lugar ser Floresta Ilusória. Sofia, existem muitas plantas e árvores monstros que usam ilusões ou armadilhas nesta floresta. O lugar que vamos passar é conhecido pelos elfos por ter uma árvore do desejo. Esse monstro cria ilusões diretamente na mente das pessoas enquanto ataca o corpo com seus vinhas. Sofia, já ouvi falar desse monstro. Se não me engano, ele cria uma ilusão com as coisas que o alvo mais quer. Freya, sim. Se o alvo resistir à ilusão ou não for afetado pela ilusão, então esse monstro não fará nada, considerando um inimigo forte. Mas se o alvo for consumido pela ilusão, o alvo perderá o controle sobre sua sinalização de aura, que é uma presa. Sofia, então, como este teste é diferente do segundo? Porque no terceiro teste força e poder não importam mais. A única coisa que importa é a força de vontade da pessoa. Sofia, isso também não é um problema. Todos aqui têm uma vontade forte. Kira, esses testes parecem ser fáceis, mas vamos ver como as coisas vão. Acho que minha vontade é forte, mas quão forte eu não sei. Além de me preocupar com Jade, Freya e Nira sendo afetadas por essas ilusões. Enquanto pensava nessas coisas, continuamos a viagem tranquilamente. Não houve problemas com nenhum monstro que apareceu por perto. Usei minha habilidade de intimidação para afugentá-los. Dessa forma ninguém do meu grupo precisaria lutar. Além desses monstros serem fracos o suficiente para que eu nem precise usar minha aura, apenas a habilidade de intimidação já é suficiente. Quando chegou a primeira noite, o elfo cinzento que nos guiava disse que iríamos para o acampamento onde estávamos e que cada um deveria cuidar de suas próprias necessidades. O mercador estava trancado dentro de sua carruagem, mas eu saí da carruagem com os outros. Acendemos uma fogueira improvisada e pegamos panelas para cozinhar. Freya pega uma mesa e utensílios de cozinha de seu armazenamento de itens. Então tira o corpo de um monstro que parecia um tigre e dentes de sabre com chifres que morreu com uma flecha na cabeça enquanto tentava correr depois que usei minha habilidade de intimidação nele. Freya disse que esse monstro tinha uma carne muito saborosa e por isso ela usou seu arco e flecha para matá-lo. Não lembro o nome desse monstro, mas acho que ele era Grau S. Enquanto Freya preparava a carne, os outros e eu terminamos de fazer o fogo onde coloquei 2 pedras grandes de cada lado para servir de apoio para a grelha de ferro que pedia Anton há muito tempo. O que estou fazendo é um churrasco. O céu é muito bonito dessa floresta. Além da floresta ser magnífica, gostaria de ter uma câmera para tirar fotos das muitas paisagens lindas que passamos hoje. Por isso estou de bom humor e achei que um churrasco com cerveja seria o ideal com esse céu estrelado. Então peguei um dos barris de cerveja dos orcs. Como um churrasco sempre pode ter mais gente, eu resolvi chamar o mercador, o grupo daquela mulher insistente, a elfa cinzenta que nos guiou, e os 4 elfos que nos seguiam. O comerciante não quis participar do churrasco e me olhou como se eu fosse algum tipo de idiota. O grupo da mulher estranha aceitou ser coagido por ela. O que me surpreendeu foi o elfo cinzento e os outros 4 elfos nos assistindo aceitar participar do churrasco. Os 4 elfos que nos seguiram eram elfos negros. Todos nos reunimos em volta da fogueira enquanto Freya começou a colocar as fatias de carne temperada ali, deixando aquele aroma delicioso no ar. Obrigado por nos convidar para uma refeição. Meu nome é Alan. Estes são meus companheiros sacerdotisa Bianca e Cavaleiro Darcia que você conheceu antes. Alan, prazer em conhecê-lo. Eu sou uma sacerdotisa do Deus da Justiça. Bianca, isso me lembra que eu não me apresentei antes. Meu nome é Darcia, mas se você quiser pode me chamar de meu querido, meu príncipe ruivo. Darcia, eu vou te chamar de Darcia, além do meu nome. É Zenos e eu prefiro ser chamada assim. Peço desculpas por Darcia, ela normalmente é alguém muito confiável, mas ela tem um fraquinho por pessoas e coisas bonitas.
Bianca, tudo bem, eu posso entender. Diana, você pode entendê-la. Alan, exatamente o que você está pensando. É por isso que você conseguiu ficar tão calmo esses dias. Você está acostumado com esse tipo de pessoa. Alan, acredite em mim quando digo que há pessoas mais difíceis de lidar. Além disso, Darcia não causou grandes problemas, pois suas lutas não tinham a intenção de machucar ninguém. Você está falando muito baixinho para alguém que está assando carne no meio de uma floresta cheia de monstros. Elfo cinza, estamos fazendo isso porque não há perigo nos arredores. Os monstros são fracos demais para serem uma ameaça, Akira. Foi nesse ambiente descontraído a que passamos o resto da noite comendo e bebendo. Vontade do Caos capítulo 396 cap 395, Floresta Ilusória parte 2. Nos dias seguintes, fizemos churrascos todas as noites. O comerciante sempre se recusou a participar. Parecia que ele achava que estávamos todos loucos por fazer algo assim todas as noites. Como seria de esperar, alguns monstros sempre apareciam nos arredores para nos atacar, mas eles sempre correm quando eu uso intimidação neles. O elfo cinzento e os outros elfos negros disseram que não havia sentido em continuar se escondendo se todos já sabiam sobre eles. Meu grupo e eu continuamos a usar máscaras e o guardião dormia enrolado no meu braço como uma videira todos esses dias. A viagem foi muito tranquila e sem preocupações, assim como eu imaginava. Darcia continuou me importunando. Aliás, quando descobrimos um lago, Darcia insistiu que todos deveriam tomar banho lá. Mas eu me recuso e uso uma poção de sabonete líquido na frente de todo mundo ficar bem limpinho. Eu seria um tolo se aceitasse a proposta dessa mulher que claramente tem segundas intenções. Eu olho para seus dois companheiros. Eles parecem pessoas mais normais para conversar. O homem chamado Alan era alto em torno de 1,90 metros de altura. Ele tinha um corpo musculoso e tinha cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo. Ele era uma pessoa linda e tinha o físico dos meus sonhos. Eu tinha muita inveja do corpo dele. Ele tem tudo o que eu queria no meu próprio corpo. Ele é alto, tem músculos grandes e as características de sua aparência são muito masculinas. Eu estava roendo esse bastardo de inveja enquanto me perguntava por que minha sorte é tão ruim, porque eu tive que viajar com alguém que tem um corpo como o dele, porque eu tenho que parecer do jeito que eu sempre quis parecer. Eu estava tão triste, mas não quis mostrar. Felizmente consegui deixar essas coisas de lado nos primeiros dias. Também não podemos esquecer a bela sacerdotisa do Deus da Justiça. Ela era uma maga, e sua aura exibia uma grande quantidade de mana. Além disso, era uma mulher de pele branca, olhos castanhos e cabelos, grandes curvas que chamavam atenção por onde passava. Surpreendentemente, ela era muito fácil de conversar. Ela também era responsável por impedir que Darcia saísse do lado dela durante as refeições. Então ela temeu agradecimento. Durante esses dias tivemos conversas simples sem perguntar de onde cada um veio, porque eles estão indo para a aldeia dos elfos, ou quem era cada um. Uma coisa que eu tenho certeza é que todo mundo sabe que eu sou uma vampira. Os elfos devem ter sabido desde o início, mas o grupo de Alan parece saber desde o início que Vanessa era uma vampira já que eles podiam sentir sua aura. Como ela chama meu pai, foi fácil para eles deduzir que eu também sou um vampiro. Para fazer um teste bebi uma garrafa de sangue na frente de todos durante o churrasco, mas ninguém se importou. Parece que os vampiros não são tão odiados quanto eu pensava inicialmente. Assim continuamos nossa viagem pela floresta ilusória. No quinto dia deixamos a trilha que estávamos seguindo até então. Quando saímos da trilha e começamos a caminhar pela floresta notei que a paisagem parecia estranha. Era difícil perceber a distância das árvores como se estivessem se movendo. Às vezes parecia que não haveria espaço suficiente para as carruagens continuarem. Mas isso foi apenas uma espécie de ilusão como se houvesse algo interferindo em nossa percepção espacial. No sexto dia, Sophia disse que logo chegaríamos ao local das árvores do desejo. Cerca de 2 ou 3 horas depois percebi que havíamos chegado ao terceiro local de teste. Isso porque eu me vi em uma ilusão como se estivesse em uma cabana de madeira dentro de uma floresta calma.
Todo o meu grupo estava comigo e não havia para onde ir ou qualquer coisa para se preocupar. Era o tipo de vida que eu gostaria ter. Estou desapontado. Esse é o tipo de ilusão que me preocupava. Sorrio e balanço a cabeça em decepção, deixando o espaço ao meu redor se estilhaçando ao revelar que ainda estou dentro da carruagem. Você está bem, mestre? Orion, sim, a ilusão não me enganou. Apenas me mostrou algo que nunca terei, mas quero o tempo todo. Porque o mestre diz que nunca terá isso. Orion, o que eu quero é uma vida tranquila, mas tenho plena consciência de que isso não vai acontecer. Sou um vampiro, sou filho de uma deusa, sou odiado por toda uma religião. Estou cercado de pessoas que os outros consideram estranhas e tenho que admitir que me empolgo com minha curiosidade fazendo coisas potencialmente perigosas como no caso de ela. Para alguém como eu ter uma vida tranquila é uma impossibilidade, mas desejar não faz mal a ninguém. Estou feliz que o mestre conseguiu ser alguém realista. Orion, do que você está falando? Eu sou sempre realista. Um realista nem imaginaria construir uma cidade dentro de um calabouço ou criar um calabouço vivo como Nyx. Orion. Eu quero dizer que ele está errado, mas é difícil dizer algo quando ele apresenta fatos tão concretos. Você não foi afetado pela ilusão? Não há nada que eu queira mais do que servir ao mestre, além de ser uma besta divina. Ilusões e efeitos mentais não funcionam em mim. Orion, quanto tempo você acha que vai levar para os outros acordarem? Eu não sei, mas eu esperava que Nyx e Layla tivessem acordado agora. Orion, pelo que eles estão dizendo, eu não acho que eles querem acordar. De qualquer forma, suas auras não estão ficando fora de controle. Então eles sabem que estão em uma ilusão e estão apenas gostando. Mãe. Pai. Nyx. Morra. Morra. Que divertido. Layla, tem certeza que é uma boa ideia deixá-los sozinhos? Orion, eles estão bem. Eles estão apenas curtindo o momento, cada um à sua maneira. Eu olho para Layla rindo enquanto ela dá uma leve sede de sangue. Mesmo que eles estejam gostando de algo perturbador. Ela deve estar em uma ilusão onde ela está matando vários necromantes. Traço povo Nyx. Eu sei que isso é uma ilusão, mas faz tanto tempo que eu não os vejo. Essa ilusão é na verdade uma velha memória com a qual eu queria viver novamente. Naquela época eu ainda estava na forma de um dragão. Estávamos em um campo de flores olhando as estrelas. O cabelo da minha mãe sempre brilhava lindamente quando o luar caía sobre ela. Meu pai estava em sua forma humana, abraçando minha mãe. Eles eram sempre tão amorosos na frente das pessoas. Era como se eles só pudessem se ver quando estavam por perto. Lembro-me perfeitamente daquele dia. Eu na minha forma de dragão me defendi dos dois que eram menores do que eu antes de me cansar de ver algo tão pegajoso. Naquele dia eles riram de mim por fazer isso. Lembro que também foi naquele dia que meu pai disse que um dia eu também poderia me transformar em forma humana. Naquele dia poderíamos ir a uma cidade para um passeio em família. Lembro-me de minha mãe rindo ao dizer que meu pai a levou para um encontro em uma cidade humana no passado, mas quase destruiu a cidade inteira quando um nobre começou a dar em cima dela. Quando aquele nobre tentou se aproximar de minha mãe, ele desmaiou devido à aura do meu pai. Minha mãe estava dizendo isso enquanto ria, mas meu pai apenas disse que se não fosse por minha mãe parando ele, a cidade teria sido dizimada em um segundo. Os dois sempre foram muito diferentes, mas sempre foi muito divertido quando estávamos juntos. Essa ilusão é o mais próximo que vou chegar de ver minha mãe novamente. Isso é o suficiente. Obrigado por me mostrar uma memória tão boa. Eu estava feliz enquanto o mundo ao meu redor estava quebrando como se fosse tão frágil quanto vidro. Quando acordei estava sentado no chão com a cabeça nas pernas do mestre que acariciava minha cabeça. Pelo seu sorriso, parece que você se aproveitou de sua ilusão. Então pare de chorar. As lágrimas não combinam com esse sorriso. Lágrimas. Coloco a mão no rosto e percebo que estava chorando. Enxugo as lágrimas e deito a cabeça nas pernas do mestre enquanto ele continua a acariciar minha cabeça. Traço o povo Layla. Que engraçado. Em todos os lugares que eu olhava havia Blackmancers tentando me atacar, mas nenhum de seus golpes conseguiu atingir o poderoso eu. Foi muito divertido cortá-los em pedaços.
Queimá-los vivos e ouvir seus gritos fez meu corpo tremer de emoção. Alguns deles estavam até chorando enquanto usavam os cadáveres de seus companheiros para se defenderem de mim. Esses tolos não percebem que não há como se defender de mim. Essa ilusão é incrível. Eu estava certo em deixar essa ilusão me afetar. Aqui o mestre não se importa se eu fizer um grande alarido. Morra, seus vermes. Ah, vocês são todos lixo. Todos vocês merecem morrer. Então grite mais forte. Chore mais. Eu quero ouvir você implorando pela vida como eu implorei pela minha nas minhas 5 vidas anteriores. Continue matando todo mundo, comprimindo o espaço ao redor deles em esferas de carne ou fazendo árvores crescerem dentro de seus corpos. Era muito divertido. Eu poderia ficar aqui para sempre. Chega de brincar, é hora da comida. Acorde, seu pequeno diabo. Zenos. Acordo e já é noite fora da carruagem. Todos estão olhando para mim enquanto descem da carruagem. Estou na palma da mão do mestre enquanto ele me balança para acordar. Já estou acordado. Já estou acordado. Como foi o massacre? Zenos, muito divertido. Necromantes. Zenos, sim. Agora que você se divertiu com sua ilusão, tente não ser afetado novamente. Seu sorriso distraiu um pouco os outros. Zenos, mas foi muito divertido. Eu deixo você se divertir por horas. Isso é o suficiente. Zenos, tudo bem. Mestre idiota, não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, Solem irmãos.